Fala aí, rapaziada. Bom dia, vocês estão bem? Vamos para mais uma sessãozinha aqui, a de ontem, no caso. Eu fiz ontem, mas eu não tive tempo de gravar, porque logo em seguida era o simulado e eu acabei acordando mais tarde ontem, justamente por ser domingo, e tava cansadão. Papo reto, tava cansadão. Precisava de um soninho. Aí eu acabei fazendo, mas eu não gravei, então eu vou aqui gravar agora para cravar a faca nisso, e aí eu vou gravar de hoje também e vou postar a de hoje, propriamente. Outra coisa, eu vou. Do outro vídeo eu falo. Seguimos. Primeira palavra, inócuo. Inócuo é o seguinte: é tudo aquilo que não tem o efeito que deveria ter. Então, ou inofensivo de alguma forma. Então, sei lá. Tava pensando em armas. Porque tem algumas armas que elas são muito boas pra algumas coisas, mas elas são inócuas para as outras coisas. Então, normalmente. Ah, um sabre. Um sabre, ele é um tipo de arma, um tipo de lâmina, né? Que tu não corta com ela, tu não faz um corte transversal, tu espeta o sabre. Então ele é inócuo no sentido de cortar. Deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera, que ele tá meio pra baixo. Aí. Ahn, um medicamento também pode ser inócuo para as coisas ruins. Então ele, por exemplo, um medicamento sem malefícios, ele pode ser um medicamento inócuo. Próximo. Condecorar. Eu não tô mais falando as minhas frases porque eu acho que é perda de tempo. Eu só vou apresentar o significado delas aqui e as frases eu vou usar como uma forma para eu aprender o significado da melhor maneira possível para poder explicar para vocês de forma top, beleza? Condecorar, eu achava que poderiam ter dois sentidos, mas na verdade não tem dois sentidos, ele tem um só. Condecorar é tu atribuir um título a alguém, tu premiar alguém, tu parabenizar alguém em prol de em razão de algo, na verdade. Não em prol de algo, mas em razão de alguma coisa. Então a pessoa foi lá e fez um. Hoje em dia a gente condecora muito instituições, coisas do tipo, né? Instituições que têm algum compromisso com a sociedade de alguma forma e que exerceram muito bem o seu papel. Então a gente condecora instituições escolares, por exemplo, por, sei lá, qualquer razão. A gente condecora alunos por eles serem bons alunos. Condecorações de honra ao mérito, por exemplo, em universidades, né? Quando o aluno ele é muito top, assim, ele se forma, ele recebe, ele é laureado, né? Que é um prêmio, uma condecoração aí pela, pelo esforço dele, digamos assim. E o outro significado que tá errado, tá? Não gravem esse significado, é o significado de uma composição que ela fica adequada. Então, eu usar uma roupa que combina comigo, eu estou condecorando alguma parte do meu corpo especificamente, enfim, algum atributo por meio de um outro atributo, por meio de uma outra coisa. Então, essa composição específica, elas se condecoram de alguma forma. Tá errado, tá bom? Não gravem isso. Reiterar. Reiterar, ele pode ser puxar de novo. Então, por exemplo, uma revisão, tu tá reiterando os conteúdos. Tu tá buscando os conteúdos de novo, né? Tu tá explicando eles de novo, tu tá lendo eles de novo, tu tá aprendendo eles de novo. Aprendendo não, porque tu já aprendeu, né? Mas tu tá tendo contato com eles de novo de alguma forma, normalmente por meio de atividades, né? Então, flashcards, questões, tudo mais, então tu tá reiterando. Uma reiteração também pode ser quando um pedido. Então a pessoa fica pedindo alguma coisa várias vezes, incessantemente. Ela pede, 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 ou ela quer dar um conselho, então ela fica aconselhando aquilo ali. Normalmente isso é. Não, esse exemplo não cola muito bem. É isso, é isso. Ficar pedindo as coisas incessantemente. Depreender. Opa, depreender. Depreender. Tem o sentido de tu compreender as coisas, de tu internalizar. Não, internalizar não. Mas tu compreender uma situação, uma mensagem, alguma coisa assim, de forma que a mensagem seja implícita, mas que por meio de um contexto e de outras coisas que aconteceram, tu conseguiu adquirir aquele conhecimento para ti, adquirir aquele entendimento. Então, assim, meu exemplo foi, né? Esse exemplo ele calha bem porque dá pra tu pegar a ideia. Ele depreendeu que havia sido o fim pelo título da carta. Então ele leu o título da carta, ele nem precisou ler o conteúdo da carta para entender que aquele foi o fim. O fim do quê? Não sei, não importa também. Mas ele compreendeu algo por meio de uma mensagem parcialmente explícita, mas que não dizia todo o conteúdo, mas ele já pôde entender basicamente o que era. Um título bom de um livro, ele basicamente resume
toda a obra, né? De alguma forma. Então tu consegue depreender o conteúdo de algum livro por meio do título. Enfim, coisas assim. Às vezes não também. Então esse exemplo nem sempre serve para isso. Depreender. Por exemplo, pessoas que fazem. Esse exemplo é uma merda, mas. Ó, presta atenção. Um astrólogo. Tá? Não sei se vocês sabem o que é um astrólogo. Eu imagino que sim. Pelo menos eu tenho Sou meio. Eu tenho um pouco de aversão à astrologia, tá bom? Mas um astrólogo ele consegue depreender as razões pelas quais tu age de alguma forma por meio do dia que tu nasceu. Convenhamos, né, velho? Mas assim, ele tá depreendendo, então ele tem uma informação meio implícita, que é o dia que tu nasceu, e ele consegue dizer, ah não, tu se comporta dessa forma porque o teu ascendente é escorpião. Tá ligado? Coisas assim, entendeu? É um exemplo bem esdrúxulo aí, mas é um uso coerente dessa palavra. E o outro é deferir. Deferir, ele é, cara, é um pouquinho mais difícil esse, porque o deferimento de algo é quando tu recebe uma instituição, principalmente, né? A gente está falando, por exemplo, de um setor administrativo de uma empresa, de um órgão público, de alguém que vai receber uma requisição formal escrita num documento e ele vai deferir aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que quer um afastamento porque tá doente, ele vai pedir um atestado pro médico e o médico vai entregar esse atestado. Ele vai levar no setor administrativo da empresa dele, no caso o RH, e vai entregar o atestado. E aí o RH vai deferir ou não aquele atestado, entendeu? Então, deferir ou não o pedido, no caso de afastamento, por meio do atestado. Ele não vai deferir o documento, ele vai deferir o pedido por meio do documento, entendeu? Não é uma relação tão direta, tem o por meio de. Então, ele vai deferir algo por meio desse documento, dessa requisição formal ali que ele criou, tá bom? Essa foi bem curtinha, né? Eu fiz bastante enxuta aí as palavras. Eu vou diminuir mais, tá bom? Eu vou falar na próxima... Opa, não apagou. Aqui ficou do último. Do próximo... Na próxima aula, digamos assim. Próximo treino, né? Porque eu vou fazer um pouco menos. Eu tô muito atochado de questão de lista pra fazer, de aula que eu tenho que assistir. Então, assim, esse mês vai ser muito brutal. Então, eu vou dar uma reduzida nisso. Até porque eu não tenho. Eu acho que eu tô com 84 palavras. 84 palavras. Eu vou dar uma olhada aqui, aproveitar que eu tô com um pouquinho de tempo. Pra ver exatamente quanto. Eu tô com 84 cartões, tá bom? E eu já vi. Painel. Deixa eu ver se eu consigo tirar atrasados, revisar, adicionados hoje. Não. Eu não sei como é que eu vejo isso no Anki. Mas ainda faltam. Tem mais ou menos uns 20, tá bom? Então aí põe 20 dividido. Não, vai 21. Tem 7 dias ainda pra gente fazer. Até eu achar palavras novas. Então eu acho que botando 3, 4 aí por dia tá tranquilo. Eu não vou fazer um volume tão grande. Afinal de contas, eu já tô esquecendo várias palavras. Então eu prefiro fazer uma revisão muito mais reforçada aí sobre cada um dos significados. No final, acabei falando nesse vídeo. Vou falar no próximo também, então, sobre isso. Tamo junto aí. Bons estudos pra vocês.